Série Física Antiga e Clássica, temporada 4. Física em Contexto, episódio 1, Pressão Atmosférica. A gente ouve falar sobre condições normais de temperatura e pressão, quem trabalha principalmente em laboratório, quando se fala em química. Isso significa que é uma temperatura de 0 graus centígrados e que estamos numa atmosfera local, uma pressão atmosférica local de 760 milímetros de mercúrio. Então, vamos tentar explicar o que é essa pressão atmosférica. Você imagine que aqui, nessa parte inferior da água, né? É lógico, quando a gente mergulha, a gente sabe que fica sob uma pressão da água. A água faz uma pressão sobre tudo que vai descendo. Inclusive, o mergulho em profundidade é perigoso porque a pressão é muito alta. Da mesma forma, nós que vivemos ao nível do mar, né? Então, quando nós estamos aqui num local qualquer ao nível do mar, nós sofremos a pressão de toda a camada de ar que está acima de nós. Então, essa pressão, que é feita em todos os sentidos, né, assim como é feita sobre os peixes que estão ali dentro do mar, né, é feita pelo ar sobre nós. Né? Essa é a chamada pressão atmosférica. E nesse nível, no nível do mar, a gente diz que é a pressão de uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Conforme a gente vai subindo, a camada de ar que tem sobre nossas cabeças, ela é menor. Então, vai diminuindo a pressão atmosférica. Então, por exemplo, no Monte Everest, né, que a altitude é 8.850 metros, a pressão atmosférica é apenas 32% da pressão atmosférica ao nível do mar. Quer dizer, é uma pressão bem inferior à do nível do mar. Bem, então vamos tentar explicar o que significa isso, como é que isso age, como essa pressão atmosférica age. Então vocês imaginem aqui uma bomba, né, um poço com uma bomba. Essa bomba vai puxar água lá de baixo. E como que ela faz isso? Ela succiona, tira o ar que tem no cano, quer dizer, a bomba aqui tira o ar que tem nesse cano e a pressão da atmosfera apertando a água para baixo, quer dizer, a pressão atmosférica sobre a água, empurra a água para cima até a bomba. E para isso existe um limite, quer dizer, esse tipo de bomba só conseguiria, teoricamente, no máximo puxar água de 10 metros de profundidade. Inclusive, as que são vendidas, né, se recomenda no máximo 8 metros de profundidade. Okay? Então, seriam 10 metros de água de pressão que a atmosfera tem a capacidade de empurrar a água para cima. Mas, normalmente, isso não é medido em água, e sim em mercúrio. Então, são 760 milímetros de mercúrio, que é um líquido bem mais denso que a água. Tá, ok? Então, quando se fala em 760 milímetros de mercúrio, é o valor da pressão atmosférica normal ao nível do mar. Bem, como nós estamos mergulhados nessa atmosfera, o som, né, eles são perturbações nessa atmosfera. Então, o som que a gente ouve, na verdade, é ondas sonoras, quer dizer, a pressão alta e baixa pressão, a variação de pressão no ar atmosférico, né, chega até o ouvido, aqui na altura do tímpano, onde ele vai fazer vibrar o tímpano. E isso vai nos dar a sensação de audição. Tá, ok?
Então, por isso tem que ter muito cuidado. O ouvido ele é muito sensível a variações de pressão. A gente tem que tomar cuidado para não forçar muito a pressão no ouvido. Né? Tem gente, inclusive, que espirra para dentro, vamos dizer assim, espirra e tapa o nariz, aí pode dar um refluxo de pressão contra, né, por dentro, contra o tímpano. Isso pode ser ruim. Uma segunda coisa que tem com relação ao ouvido e à pressão, que a pressão no tímpano, ela tem que ser a mesma da atmosfera do lado de fora e do lado de dentro do ouvido. Então, como que isso é equilibrado? Existe uma coisinha chamada aqui trompa de Eustáquio, que permite que o ar entre, né, pelas cavidades internas do crânio e chegue até o ouvido, equilibrando a pressão atmosférica de fora. Então, um problema que pode acontecer, que seria muito ruim, né, muito ruim para essa área do ouvido, é uma obstrução dessa trompa de Eustáquio, ou seja, impedindo que essa pressão se equilibre. Tá? Então, esse cuidado com a pressão atmosférica, é por isso que quando a gente sobe a serra, por exemplo, a gente sente o ouvido zumbir um pouco, é porque ele está tentando equilibrar a pressão. Por isso sugere, por exemplo, vai andar de avião, aí fica mascando um chicletezinho que é para ir movimentando essa parte do corpo para que haja esse equilíbrio de pressão e a gente não sinta aquela dor no ouvido devido à pressão, a diferença de pressão entre o exterior e o interior. Então, resumindo, nós vivemos sujeitos à pressão atmosférica, só nos damos conta dela quando subimos uma serra, por exemplo, né, e sentimos desequilíbrio entre a pressão interna e externa do ouvido, ou quando viajamos de avião, né, essas coisas desse tipo. No início da apresentação, falamos também da temperatura, que é outro fator importantíssimo do ambiente, mas nós voltaremos a falar nisso no futuro. Além da pressão atmosférica e da temperatura, outro fator ambiental importante para a nossa saúde é a umidade relativa do ar, que também a gente vai falar mais à frente. É muito comum a gente ouvir falar, por exemplo, em Brasília, que lá tem um período está muito seco, então as pessoas têm que tomar cuidado, porque pode desidratar, pode ter problemas sérios de saúde, se a umidade relativa do ar, ou seja, se tem pouco vapor d'água no ar, isso também causa problemas de saúde. Então, nesse vídeo de agora, a gente fez uma pequena explanação geral sobre a pressão atmosférica. Então, eu peço a todos que curtam, compartilhem, né? E todos vão ganhar com isso, porque, assim, a minha ideia com essas apresentações é levar um pouquinho de conhecimento de forma mais geral e mais clara para os alunos, para professores, para todo mundo que quer entender a física sem muita complicação, sem muita matemática. Tá? Então, até o próximo.